deputados do PT, partido da presidente Dilma Rousseff. 55 dos 64 deputados petistas votaram a favor da medida. Um foi contra e 8 não apareceram para votar. No PMDB, principal aliado, foram 13 votos contrários. Houve traição também no DEM, partido de oposição. 8 dos 22 deputados votaram a favor da medida. O texto aprovado diz que, para receber o seguro-desemprego pela primeira vez, o trabalhador terá que permanecer empregado por pelo menos um ano. Hoje bastam 6 meses. Para ter direito ao benefício pela segunda vez, será preciso permanecer no trabalho por no mínimo 9 meses. E no terceiro pedido, 6 meses. Também muda a regra para a concessão do abono salarial. Hoje, para ter direito ao benefício, basta trabalhar um mês no ano. Pela nova regra, será preciso trabalhar 9 meses. O líder do governo comemorou a vitória e minimizou os votos que a base aliada deixou de dar. O que é fundamental é que a base conseguiu, pela primeira vez, uma extraordinária vitória suada, com luta, e principalmente porque é o melhor para o Brasil. Nada está valendo ainda, essa votação foi só o começo, os deputados ainda precisam votar alguns destaques que são propostas de alteração no texto. E depois de concluir a votação, o texto ainda vai para o Senado, Chico. Juliana, teremos dias movimentados pela frente aí em Brasília, porque esse corte de gastos está só começando, vem mais por aí. Juliana, então foi para explicar, né? Que já está aqui no estúdio para conversar com a gente. Oi, Miriam, bom dia. Bom dia, Ana. Essas medidas que a gente viu Miriam. aí, abono, seguro-desemprego, com novas regras, esse aperto era mesmo necessário? Ana, era necessário, porque exatamente esses gastos, eles estavam crescendo muito nos últimos tempos, um crescimento impressionante. Olha, em 2004, o governo gastou com abono e com seguro-desemprego 9,5 bilhões de reais. Em 2014, 10 anos depois, gastou 54 bilhões de reais. Como o percentual do PIB dobrou nesse período, exatamente o período em que caiu o desemprego. Isso é contraditório. No período anterior, no governo Fernando Henrique até 2004, no começo do governo Lula, o desemprego era mais alto e gastava-se menos, o aumento foi muito pequeno. Então, principalmente esse crescimento desordenado de gastos e abono, principalmente numa época que estava melhor, fez com que a equipe olhasse exatamente para esse tipo de gasto. Agora, Miriam, só a aprovação dessas medidas, você acha que já começa a resolver o problema de taxa do governo? Não tem mais como se defender? Olha, não resolve não, porque o buraco é muito grande. E esse gasto descontrolado foi feito exatamente no governo Dilma, o primeiro mandato. Então chegou agora no segundo mandato com um déficit enorme. Então isso aí começa a colocar ordem na casa. Mas a vantagem da aprovação, e agora ainda está no começo, tem que passar, tem que tramitar mais, né, ir para o Senado e tudo, a vantagem disso é que mostrou uma força da articulação política, principalmente do vice-presidente Michel Temer. Ele conseguiu levar a base, principalmente o revelado Partido dos Trabalhadores, que estava contra essa medida, a votar a favor. Então, isso foi uma demonstração de começo da organização da base parlamentar. Vamos ver se continua. O revelado PT e o confuso PMDB. O PMDB normalmente é confuso. Mas faz parte. Obrigado, Miriam. Olha, vamos a São Paulo agora urgente, porque bandidos invadiram o restaurante da rodovia dos imigrantes, depois de terem sido perseguidos pela polícia. Repórter Andressa Rogero, Globocop, acompanha tudo. Bom dia, Andressa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Pois é, você vê aí o carro que foi roubado por ladrões da zona sul de São Paulo, perto do zoológico, e eles fugiram então para a rodovia dos imigrantes, né, que liga a capital paulista à Baixada Santista e ao litoral sul do estado. E aí, essa perseguição acabou nesse posto de gasolina, que tem um restaurante aí, a primeira parada importante da rodovia dos imigrantes, no sentido do litoral. A gente vê o carro aí batido, tem marcas de tiro, resgate tá aí também. A gente ainda não tem informações sobre feridos. Essa perseguição policial teve apoio, inclusive, do helicóptero Águia da Polícia Militar. A gente, sobrevoando aqui, a gente conseguiu ver que o posto de gasolina e também o restaurante estão funcionando normalmente nesse horário, apesar de tudo isso que aconteceu. E a única mudança é o congestionamento, que fica um pouquinho pesado no sentido da capital paulista, talvez pela curiosidade, porque na frente o trânsito já segue bem para chegar à capital. Chico, Ana Paula. Ok, Andressa, obrigada pelas suas informações aí.
ao vivo de São Paulo. Vamos voltar a falar de economia do nosso bolso? Para você que é vaidoso ou vaidosa, uma notícia não muito boa, viu? Os preços de perfumes e maquiagens devem subir. Esse mês agora o governo começa uma nova cobrança de imposto sobre os cosméticos. Essa rede de lojas de cosméticos deixou no estoque boa parte dos produtos com preço antigo. Foi a forma que o dono encontrou para não repassar agora para o consumidor o aumento no imposto. Vamos aumentar esse estoque para que nós possamos, por um período, manter o nosso preço ao consumidor. Desde o dia 1º de maio, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, passou a ser cobrado sobre os cosméticos vendidos no atacado. As fábricas que produzem a matéria-prima já pagavam o imposto. Agora, as distribuidoras também estão sendo taxadas. Para os perfumes, por exemplo, a alíquota é de 42%. Para maquiagens, como delineador, batom, esmaltes, produtos para alisar e pintar o cabelo e até produtos de barbear, a alíquota é de 22%. Algumas empresas decidiram questionar esse aumento na justiça. Em média, esse impacto refletiria num aumento dos preços de 12,5% acima da inflação. No final, quem paga é o consumidor. Nos últimos 20 anos, o crescimento do setor de cosméticos sempre foi próximo de 2 dígitos. Com o novo imposto, a projeção agora é outra, de queda nas vendas. Entre 7% e 17% esse ano, segundo a Associação Brasileira das Indústrias, que encomendou inclusive um estudo para calcular as futuras perdas. Nos sinaliza com a